E desde já eu queria pedir para os irmãos que pudessem estar abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Nós leremos do versículo 22 até o versículo 36. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, leremos do versículo 22 ao versículo 36. Amém? Leamos a palavra de Deus. O título desse texto diz: Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto se despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam foram curados. Feche os teus olhos nesse momento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto, por essa celebração, por tudo que tem acontecido até esse momento, os louvores cantados, Pai. A Tua palavra já foi lida, a Tua palavra já foi ministrada, Pai, em 2 momentos aqui, mas eu quero Te entregar esse momento nas Tuas mãos, que só possa estar falando através da minha vida pelo Teu Espírito, tendo misericórdia de mim, Pai, que sei que não sou perfeito, sou pecador, mas que não seja mais eu aqui nesse lugar, mas o Teu Espírito Santo através de mim, e que essa palavra encontre, Pai, morada nos corações aqui nesta noite. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje diz: mares tranquilos não produzem bons marinheiros. Mares tranquilos não produzem bons marinheiros. E aí hoje você vai perceber que durante a mensagem eu vou trazer algumas experiências minhas, porque eu fui marinheiro. Alguns aqui já sabem que eu fui da marinha, e eu fui marinheiro, e já tive a oportunidade de enfrentar alguns mares durante a minha vida. E aí você fique atento, porque pode ser que em algum momento você entenda que o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você também durante esse tempo. E assim, interessante falar, irmão, com os irmãos, que a gente já está chegando a outubro, já está avançando outubro muito rapidamente, chegando novembro, e a palavra que nos define nessa época do ano é cansaço. Às vezes você pode estar desejando, pedindo a Deus para que esse ano acabe logo, por tantas e tantas coisas que você já viveu, por tantas e tantas coisas que já passou nesse período desse ano, durante esses 10 meses. E assim, é bem antagonista essa questão, porque quando se inicia um ano,
Em geral, isso não quer dizer regra, mas em geral a gente começa com todo gás. A gente começa estipulando alguns objetivos, algumas metas. Aquela famosa dieta vai sair do papel, aquele famoso emprego novo vai ser conquistado, aquela dívida que perdura vai ser sanada. Então a gente começa a idealizar coisas, a idealizar momentos que o novo ano vai trazer para as nossas vidas. Acontece que com o passar desse ano, algumas coisas novas acontecem e você começa a se ver em meio a um mar de problemas, a um mar de situações ruins, e aí aquele desejo, aquela euforia que foi alimentada durante o início do ano, ela dá lugar a cansaço e a desânimo. Mas a pergunta que a gente deve fazer nessa noite é: por que nós passamos por momentos de dificuldade? Por que nós enfrentamos dias tão difíceis? Você pode ficar se questionando sobre aquilo que Deus tem prometido para você, sobre aquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Nós acabamos de ouvir aqui na ministração sobre o momento intercessório, sobre esperar, sobre aguardar. E nem sempre esperar é sinônimo de esperar em paz e em tranquilidade. Muitas vezes esperar, aguardar, significa estar enfrentando momentos de dificuldade, momentos de tribulação, momentos difíceis. O texto que nós acabamos de ler traz para nós um momento de profunda angústia e dificuldade na vida dos discípulos. E o capítulo 14 de Mateus traz alguns elementos importantes. Se a gente for caminhar um pouquinho antes desse acontecimento que nós acabamos de ler, nós vamos ver que duas coisas importantíssimas aconteceram até que eles chegassem a essa famosa viagem em que Jesus caminha sobre as águas. A gente voltar, a gente vai ver que Jesus e os discípulos, como de costume, estavam sempre rodeados por multidão. E eles estavam naquela rotina que era bem difícil, porque eram muitas e muitas pessoas a quem Jesus atendia. Obviamente que os discípulos deles mesmos não tinham poder para estar fazendo nada, mas ser assessor de Jesus, ser alguém que acompanhava Jesus, era sinônimo de trabalho, e muito trabalho. Havia uma grande dificuldade de controlar a multidão, havia uma grande dificuldade de coordenar e ordenar aquelas pessoas para que elas tivessem contato com Jesus, muitas pessoas querendo falar com Jesus ao mesmo tempo. Então, com certeza, meu querido, você pode entender que aqueles discípulos, eles sofriam um bocado. Acontece que em meio a tantas coisas, Jesus operando milagres, Jesus curando pessoas, Jesus ministrando a palavra, em meio a tanta atividade, em meio a tanto trabalho, em meio a tanto cansaço, chega uma notícia que causa um baque na vida de Jesus e dos discípulos. A notícia que chega é que João Batista acabara de ser assassinado pelo rei Herodes. Jesus tinha um apreço muito grande por João Batista. Então você junta todo aquele momento de tribulação que eles estavam vivendo, todo o cansaço, todo o trabalho, tudo aquilo que eles estavam se doando, tudo aquilo que eles estavam exercitando, junta tudo isso e mistura com essa situação uma notícia triste. Então, a partir desse momento, não mais o cansaço faz parte da vida desses discípulos de Jesus, mas além do cansaço, a tristeza também. Na minha vida e na sua vida não é diferente. Às vezes a gente está caminhando, a gente está enfrentando as nossas lutas, e quando a gente já está um pouco acostumado com a nossa rotina de luta, vem uma notícia que faz a gente desmoronar, que faz com que a gente pare um pouquinho, receba aquele baque, e além do cansaço, além da dificuldade em caminhar, a gente fica também bastante triste. E esse baque chegou em Jesus e nos discípulos. O baque foi tão grande que Jesus decide então, juntamente com seus discípulos, ele tem uma ideia e fala assim: pessoal, olha só, a gente está numa correria muito grande, a gente está fazendo muita coisa, a gente está ajudando muitas pessoas, eu sei que o ministério é esse, eu sei que vocês estão se esforçando, mas essa notícia, ela me baqueou, ela me deixou muito triste, eu estou vendo que vocês também ficaram sentidos. Então Jesus, ele tem a brilhante ideia, ele fala: vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, vamos dar uma segurada nesse movimento. A gente para aqui agora,
a gente vai para o deserto e a gente vai ter um momento só nosso. E entendam, irmãos, que isso é muito natural para a vida de um ser humano. Vou te dizer, além disso, isso é necessário. É necessário que em determinados momentos da nossa vida a gente dê uma pausa naquilo que a gente está fazendo, até para a gente poder reorganizar a nossa mente, reorganizar o nosso coração, ter um momento de paz para saber qual a melhor atitude ou qual a melhor ação que nós vamos tomar. E Jesus, compreendendo que já estava sugada aquela rotina na vida dos discípulos, inclusive na sua, ele decide então ter essa ideia. E engraçado, meus irmãos, é só para descontrair, que ali ele decide passar férias no deserto. Você fica livre também. Se você quiser passar férias, tem gente que vai para Muriqui, vai para Perequê, vai para Angra, vai para Cabo Frio. Ali a condição que Jesus e os discípulos tinham era ir para o deserto. Mas mais do que a condição de ir para o deserto, a condição que ele estava preocupado era que ele tivesse um momento a sós com os discípulos, um momento sem ter pessoas ao redor, para que eles pudessem ter um momento de recarga, um momento de passar aquela tristeza que eles estavam vivendo. Mas tudo o que é ruim pode piorar. Jesus tem essa brilhante ideia, combina e fica um acordo firmado entre Jesus e os discípulos de fazer isso. Só que eles esqueceram de combinar com a multidão. Irmãos, ovelha é uma bênção. Ovelha é uma bênção. Já estou logo amaciando a carne de vocês. Ovelha é uma bênção. Mas tem hora que ovelha é uma bênção. Deu para entender? Eu estava vendo uma mensagem de um pastor falando que ele tirou férias. Então, férias para pastor é algo sagrado, porque é um movimento muito grande, atividades muito intensas. E ele resolveu tirar férias e ele foi para um lugar de praia. E chegando nesse lugar de praia, ele falou: hoje eu vou acordar cedo, vou aproveitar essa paisagem, vou caminhar pela areia, porque não tem ninguém aqui para me incomodar. Esse é o meu primeiro dia de férias. Vou curtir. E ninguém vai para a praia de terno e calça comprida. Ele foi lá com seu calção de banho e foi caminhar pela praia descalço. Eis que ele estava caminhando pela praia e ele vê uma pessoa chegando até ele. E essa pessoa já chegou se acusando, falando: pastor! Ele: oi! Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão. Ô pastor, só na praia de sunga? Essa hora do dia, na praia. É, irmão, tô na praia sim. Tô de férias. Ah, o senhor tá de férias? Sim, tô de férias. Ó, pastor, vou falar uma coisa pro senhor. O senhor tá de férias, mas o diabo não tira férias não. O pastor na mesma hora falou: eu sei que não tira férias não. Ele mandou você vir aqui para me incomodar. Ovelha é ou não é uma bênção? E como Jesus tinha combinado com os discípulos, já estava tudo amarradinho, já estava tudo certo, alguém conseguiu descobrir esse plano de Jesus e começou a espiar todos os passos de Jesus e dos discípulos, a ponto de ficarem à margem do mar, observando por onde que eles iam passar, para que quando eles chegassem em terra firme, eles pudessem chegar até Jesus. Dito e feito, irmãos. Quando Jesus e os discípulos conseguem chegar em terra firme, já estava ali pronta uma multidão para recebê-los. Então, vamos entender aqui. Jesus já estava cansado, juntamente com os discípulos, bastante cansado, entristecido, e quando eles pensam que vão ter um momento somente deles, para poder ter um pouquinho de descanso, um pouquinho de paz, eles se deparam com uma multidão. E o que acontece quando ele se depara com a multidão? Jesus, ele se sente incomodado com aquilo, ele tem uma profunda compaixão pelas pessoas, ele olha para a cara dos discípulos e fala: vamos trabalhar. E começa tudo de novo. E é cura, é libertação, é pregação da palavra. Então, quanto mais se exige de nós em nossas vidas, geralmente é quando nós temos muito menos para dar. Quando mais nós estamos cansados, é aí que se multiplica a necessidade em nossas vidas de trabalho. Mas a história não para por aí.
Os discípulos, muito contrariados, com certeza estavam contrariados com essa situação toda, cansados, observam que eles já estão o dia inteiro nessa toada. Jesus lá atendendo a multidão, e eles observam que a hora já estava chegando, que ia anoitecer, e eles ficaram preocupados. Então eles olharam ao redor e olharam para Jesus e falaram: olha só, Jesus, a gente entende que você tem que fazer isso daí mesmo. A gente entende que essa multidão ela precisa ser atendida, mas já está chegando um horário que já está avançado e a gente vai precisar alimentar essa multidão. Só que a gente não tem como alimentar esse povo todo. Então eu vou dar um conselho para você, Jesus. Dispensa todo mundo, porque ainda dá tempo pela hora de cada um ir para as cidades vizinhas e comprar o seu alimento. E depois você recomeça a atender esse pessoal com um pouco de mais calma e tudo mais. Jesus ele olha para os discípulos e fala: olha só, faz o seguinte, não vou dispensar ninguém não. Olha por aí com eles e vê o que cada um tem de alimento. Vou te mostrar o cenário do que estava acontecendo. A Bíblia diz que era aproximadamente 5.000 homens que estavam ali naquele lugar. E eu vou te dizer mais uma coisa. Era aproximadamente 5.000 homens, porque mulheres e crianças não eram contadas. Então você pode imaginar aí comigo, com muita certeza, que no mínimo tinha o dobro de pessoas ali amontoadas. E Jesus ele olha para os discípulos cansados e fala assim: tá vendo essa galera aí? Vai vendo com cada um aí o que cada um tem para comer. E depois de muito caminhar, de muito procurar, de muito pesquisar, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: olha Jesus, a notícia que nós temos não é muito boa não. Esse povo não tem comida mesmo, está todo mundo despreparado. Só tem um menino aqui que tem um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. E eu me coloco no lugar dos discípulos nessa hora. Eu me coloco dando essa notícia para Jesus com um sorrisinho no canto de boca. Porque eu estou cansado, eu estou doido para dar uma pausa, eu estou doido para parar. Eu já dei uma ideia para ele poder dispensar o pessoal. Ele não acreditou na minha ideia, ele não acreditou no meu conselho, e agora eu estou provando para ele que não tem como alimentar essa multidão. O que ele vai fazer agora? Ele vai dispensar. Então ele já foi com aquela cara assim: ó Jesus, eu não te falei? Não vai dar para alimentar essa multidão. Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que é que Jesus fala para eles? Tranquilo, divide isso daí para todo mundo. E a palavra diz que esse milagre de Jesus ele foi tão tremendo que dividiram-se os 5 pães e os 2 peixes para essa multidão inteira, e todos comeram, sobrando ainda 12 cestos. E eu não acredito no acaso, eu não acredito na coincidência. Acho que Jesus era debochado sim, porque os discípulos estavam querendo dizer para ele que não tinha comida para todo mundo, e ele deixou um cesto para cada um, cheio. Então Jesus, entenda sempre uma coisa: a prioridade de Jesus, a razão da existência de Jesus é fazer a diferença nas nossas vidas. Se não havia alimento ali naquele lugar para todas as pessoas, não existe fome que resista à presença de Jesus. Não existe necessidade que possa suplantar aquilo que Deus tem que fazer nas nossas vidas. Se o momento é de escassez, se o momento é de deserto na sua vida, tenha certeza que Jesus do nada vai fazer brotar algo para acontecer na sua vida. A história segue, e Jesus, vendo que já estava realmente muito passado o tempo, já havia caído, já estava perto de anoitecer, ele fala então para os discípulos: olha só rapaziada, estou vendo que vocês estão agoniados aí, faz o seguinte, vai na minha frente, vai todo mundo na minha frente, e eu vou me despedir aqui da multidão, e depois a gente se encontra. Mas o que eu acho interessante é que existe uma palavra no texto que diz que ele não apenas pediu, ele ordenou aos discípulos. E ele não apenas ordenou, ele insistiu que eles fossem à frente dele. Os discípulos, naturalmente, ouvindo a palavra de Jesus, entenderam aquilo que ele queria, entenderam que aquilo era uma necessidade do momento, e subiram na embarcação e seguiram viagem. Na cabeça deles, muito provavelmente, podia estar passando: tudo bem, deixa ele aí, ele vai terminar de fazer o que ele tem que fazer, e a gente vai poder, pelo menos nessa travessia de uma margem a outra, a gente vai poder dar uma descansada. Então não está ruim o que ele pediu não, a gente pode fazer isso daí.
Jesus então, ele termina de fazer o que ele tinha que fazer, ele despede a multidão e ele sobe ao monte para orar. E a palavra diz que quando cai a noite, Jesus está acompanhando o deslocamento dos discípulos em meio ao mar, e nós podemos ver muito claramente através da palavra que começou a soprar um vento muito forte, que o mar começou a agitar, e ali eles começaram a viver um momento de turbulência muito grande na vida deles, um momento em que a fé deles começaria a ser totalmente provada, totalmente colocada à prova. Jesus então ele fica acompanhando de longe o que estava acontecendo. Irmãos, entenda uma coisa, já vou agora falar como um perito de marinheiro que fui. Mar revolto, não existe força que consiga suportar a um mar agitado. Eu servi um navio que pesava muitíssimas toneladas, muitíssimas mesmo. E em meio à tempestade em alto mar, ele parecia um barquinho de papel. Ninguém consegue ficar parado dentro de um navio em um mar revolto. E a julgar pelo que eram as embarcações da época, de madeira, sem muita estrutura, sem muita tecnologia, vocês imaginem aquelas ondas que seriam capazes de cobrir prédios, saculejando aqueles barcos. Aqueles discípulos, eles estavam tremendo de medo, eles estavam nervosos, eles já não sabiam mais o que fazer. Eu imagino que devem ter se juntado os 12 para cada um revezar no remo, juntando forças para poder conseguir chegar um pouco mais rápido, mas o barco ele não sai do lugar, o barco ele não consegue se deslocar, tamanha a força que o vento tem, tamanha a força que a onda emprega em cima da embarcação. Então aqueles discípulos já deviam estar cansados de remar, cansados de gritar, desesperados. Mas a Bíblia diz que Jesus, vendo o sufoco dos discípulos, ele começa a caminhar sobre as águas e vai ao encontro deles. E o medo que os discípulos estavam era tão grande, o pavor era tão imenso, que vendo Jesus se aproximar, eles só conseguiram pensar que era um fantasma. Eles deviam ter olhado um para a cara do outro, já meu irmão, já o negócio está ruim, agora vai piorar, porque além da gente morrer afogado, ainda tem um fantasma para levar a gente. Eles não conseguiram reconhecer a presença de Jesus, e Jesus, observando que eles estavam totalmente perdidos, sem saber o que fazer, desesperados, Jesus então ele trata de lançar uma palavra de encorajamento e também para trazer calma para a situação. Então ele diz: ô pessoal, calma, sou eu que estou aqui, tem coragem. Só que sempre tem um, e esse um normalmente é o Pedro. Pedro olha então para Jesus e fala: ih, tá bom, calma, né? Tá dizendo que é você mesmo, né, Jesus? Então eu vou te falar uma coisa: se é você mesmo, faz com que eu ande aqui nessas águas igual você está andando, que eu vou até você. Jesus fala: vem. E Pedro começa a caminhar. E Pedro começa a dar um passo e fala: ué, tô andando. E dá outro passo. Legal, e dá mais um passo, e dá mais um passo, e a distância vai encurtando. Só que Pedro, em determinado momento, começa a olhar para a força dos ventos, começa a olhar para o saculejar do mar, pelo tamanho da onda, e ele começa a tirar o foco de Jesus Cristo, e começa a dar importância para aquilo que estava acontecendo ao redor dele. E a palavra diz que a cada passo que ele dava, ele parou de andar, e ele começou a afundar. Prontamente Jesus se aproxima de Pedro, estende suas mãos e ainda questiona ele: rapaz, essa é a fé que você tem, cara? Você estava andando sobre a água. E o texto termina dizendo que Jesus pega Pedro, tira ele, livra ele de um afogamento, e os dois entram no barco, na embarcação, e quando os dois pisam na embarcação, a tempestade se acalma e o mar deixa de ficar agitado. Existem algumas aplicações importantes nesse texto para as nossas vidas, e eu quero compartilhar algumas delas com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, quero te dizer que Jesus, ele usa as tempestades
para mudar as nossas vidas. E aí nós lemos em Mateus, no capítulo 14, versículo 22, que disse: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E eu quero te dizer, irmãos, a palavra-chave nesse versículo 22 é insistência. Vejam bem, Jesus ele insistiu que os discípulos seguissem viagem sem ele. Jesus ele sabia do cansaço dos discípulos. Jesus ele sabia do desânimo que eles estavam vivendo. Jesus sabia da tristeza, ele sabia de tudo. Ele já sabia que os discípulos estavam vivendo no limite, mas ele ainda assim insistiu que eles seguissem por aquele caminho sem ele. Com certeza Jesus sabia o que poderia acontecer com eles ali naquele mar. E é aí que nós podemos entender um pouquinho a forma que Jesus tem de trabalhar nas nossas vidas, porque é fato que Jesus tem planos para nós. É fato que quando nós somos criados, que quando nós nascemos, nós estamos fadados a ter um encontro com Jesus, e esse encontro é fruto de um plano que foi arquitetado por Deus para a minha e para a sua vida. Só que para que nós possamos completar ou realizar aquilo que Deus tem promovido, tem prometido para nós, é necessário que a gente passe por algumas experiências com Ele. No caso específico dos discípulos, nós entendemos que Deus, Jesus Cristo, tinha uma obra importante e específica com cada um deles. É muito bom a gente ver um retrato do que eram os discípulos antes das experiências que eles começaram a viver e depois das experiências que eles começaram a viver. A maneira de Jesus trabalhar é para dar bagagem, é para dar maturidade espiritual para as pessoas. E Jesus sabia que o seu ministério enquanto ser humano, seu ministério terreno, ele era um ministério que tinha dia e hora para terminar. Mas ele entendia que esse ministério ele precisava ser propagado, ter continuidade. E para que ele pudesse ter continuidade, era necessário que tivessem pessoas preparadas para estar exercendo esse ministério. Eu tenho aqui 2 exemplos daqueles 12 que enfrentaram essa tempestade, que passaram por esse momento de dificuldade e que se tornaram grandes referências na história do cristianismo. O primeiro, como não podia faltar, era Pedro. E aí em Atos, no capítulo 2, no versículo 40 e 41, diz: com muitas palavras, Pedro advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Nós estamos falando aqui de Pedro, nós estamos falando aqui de um pescador que, ao ser trabalhado, ao ser moldado por Deus, ao ser moldado através da caminhada que ele teve com Jesus Cristo, ele chegou a um ponto em que a vida dele começou a ter um novo significado. De pescador, ele era ministro da palavra, ele era alguém que levava a palavra com autoridade, e coube a ele a responsabilidade de, num dia tão maravilhoso como foi o dia de Pentecostes, o dia em que houve a manifestação do Espírito Santo de Deus na terra, que ele pregasse, e através da sua pregação 3.000 pessoas foram acrescentadas ao reino de Jesus Cristo. Quer outro exemplo? Darei outro exemplo. Nós vamos falar aqui em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João, discípulo de Jesus, sendo moldado e
foi preparado durante a sua caminhada com Cristo para que ele recebesse, para que ele fosse aquela pessoa responsável por receber talvez a mensagem mais importante que contém na Bíblia, que é aquilo que é a revelação das coisas que viriam a acontecer, aquilo que era o plano, a coroa daquilo que Jesus já havia planejado enquanto vindo à terra e que já estava planejando em seu retorno para buscar a sua igreja. João foi eleito para ser responsável a nos trazer essa mensagem. Então veja bem, meu querido, se você está passando por alguma tempestade, se você está entendendo que a sua vida não está muito fácil, se você está vendo que as coisas têm se dificultado cada vez mais na sua vida, eu tenho algo bom para te dizer. Deus está moldando a sua vida para ter mais intimidade com Ele e assim Ele poder utilizar a sua vida em prol do reino de Deus aqui na terra. Experiência com Cristo envolve sentir dores. As experiências servem para que haja mudança nas nossas vidas. E para haver mudança, irmãos, é necessário sair da zona de conforto. Talvez, para aquilo que Jesus, para aquilo que Deus tem planejado para a sua vida, se fosse necessário que você tomasse algumas atitudes, mas que humanamente falando, vendo a personalidade de cada um, seja difícil de tomar. Vou dar um exemplo. Para mim, era impossível que eu fosse pastor. Para mim, para minha vida, eu, Júnior, enquanto homem, em todas as vezes que fui questionado sobre o ministério pastoral, a minha resposta sempre foi a mesma. Eu sempre falei: você tá maluco? Nunca vou ser pastor, cara. Não serei. Olha, mas pode ser plano de Deus na sua vida. Não, não é não, porque Ele não manifestou nada no meu coração. E eu não quero ser pastor. Eu já convivi com pastor, sei que vida de pastor não é das mais fáceis do mundo, não. Olha, mas pode ser plano de Deus na sua vida. Tudo bem, mas só que eu não quero. E se eu não quero, Deus Ele não vai passar por cima da minha vontade. Deus Ele entende que nós temos o livre-arbítrio, então eu não queria ser pastor. Ok. Bastou as tempestades, irmão. E começou a vir tempestade uma em cima da outra. E começou o mar a ficar revolto. E as ondas ficaram altas. A ponto de eu ficar clamando ao Senhor para Ele resolver, para Ele entrar no barco, para Ele fazer qualquer coisa pela minha vida. Até o momento em que eu consegui, através da convivência, através de estreitar meu relacionamento com Ele, através de buscá-lo em oração, através de ouvir claramente a sua voz. E Ele começou a me guiar. Até o dia que eu consegui me matricular no seminário e comecei a dar meus primeiros passos na teologia, e quando aquilo começou a fazer sentido verdadeiramente no meu coração, que eu tomei posse daquela promessa, tudo começou a fazer sentido na minha vida. Mas eu precisei passar pela tempestade. Existem coisas na nossa vida que são por obra e ação do inimigo, irmãos. A gente não está aqui para minimizar a ação do inimigo na nossa vida, não. Existem coisas que acontecem conosco, com a nossa família, com a nossa vida, que são obras de Satanás para nos paralisar. Mas existem coisas, existem momentos, existem situações específicas na nossa caminhada que Jesus permite que aconteça conosco, que Jesus manda que a gente caminhe, porque Ele tem algo para resolver comigo e com você. Jesus, Ele tem algo preparado para mim e para você, e que Ele quer trabalhar na nossa vida. Às vezes você está remando aí contra a maré, você está vivendo momentos de luta, você está se questionando o porquê que está passando por determinados momentos, mas você ainda não parou para pensar naquilo que Deus tem para tratar com você no meio dessa tempestade. Eu fico pensando que as pessoas, elas acham assim: ai, mas pastor, eu estou passando por um momento de dificuldade e esse momento não acaba. Vamos lá. Tudo na vida é um exercício, amém? Amém? Amém, né? Tudo na vida é um exercício. Tudo na vida é passível de você se acostumar e se adaptar. Eu lembro quando eu ingressei na Marinha, eu saí da escola de aprendizes e fui servir no navio, o primeiro navio que eu servi na minha vida.
E aí eu vou te dizer como que era a minha rotina, como que funcionava a minha rotina. A gente ficou sabendo que o navio ia suspender e ia viajar. Ia ser praticamente uns 28 dias de viagem. E a minha rotina era a seguinte: eu cheguei no navio, a gente tinha que preparar o navio. Eu era marinheiro, eu era moderno, eu era soldado. Então qualquer pessoa que passasse mandava em mim. Qualquer pessoa. Eu não tinha ninguém para olhar para baixo, eu só olhava para cima. Então todo mundo mandava em mim. Então a minha rotina era o quê? Assim que eu ingressei no navio, eu fiquei alocado na praça de máquinas, no setor de máquinas. Se isso aqui, irmão, você está achando que está quente, você não sabe o que é calor. A praça de máquinas, eu acho que para pregar o evangelho, para falar de céu e de inferno, a gente tinha que levar uma pessoa na praça de máquinas e falar: é isso que você quer para sua vida? A pessoa vai aceitar Jesus na hora, de tão quente que é o lugar. Então eu servia na praça de máquinas. E aí a rotina de viagem era o seguinte: a gente acordava, tomava café, e aí eu tinha 4 horas de serviço. 4 horas de serviço na praça de máquina. Presta atenção. O navio não era dos mais modernos dessa vida não, irmão. É um navio já meio sucateado. E tinha um famoso tanque de expansão. Esse tanque de expansão, ele tinha como função refrigerar o motor do navio para o motor não parar. Olha só. E esse tanque de expansão não podia descer a um certo nível de água. E como ele não era muito sofisticado, o aparelho que verificava o nível de água do tanque de expansão estava quebrado. E vocês adivinhem quem tinha que ir de 20 em 20 minutos subir 5 lances de escada para ver o nível do tanque de expansão? Eu. Então você imagina um calor de quase 50 graus, você tendo que subir de 20 em 20 minutos, 5 lances de escada, colocar a mão para ver se está com água. Se não tiver com água, sobe mais uma escada para poder abrir a água, para poder cair a água e tudo mais. Então as minhas 4 horas de serviço eram nessa brincadeirinha aí. Sobe escada, desce escada, sobe escada, desce escada, sobe escada. Assim. Chegava a hora do almoço, ninguém é escravo, tinha 1 hora de almoço, acabava 1 hora de almoço, tinha o quê? Treinamento. Por quê? Porque o navio em viagem você precisa estar em constante treinamento. Pode acontecer um incêndio, pode acontecer um choque de um navio com outro. Era um navio, o navio que eu servia era um navio tanque, então ele se destinava a fazer abastecimento de outros navios. Então era comum terminar o almoço, a gente já se posicionar nos locais, carregar a mangueira, esperar o outro navio chegar, colocar o navio de lado, colocar a mangueira, puxar e tudo mais. E a gente fazia isso. E se passavam mais 4, 5, 6, 7, dependendo do momento em que ficasse durando o exercício. Acabava o exercício, era hora de eu jantar. Beleza, a gente jantava 1 horinha também. Acabou o jantar. Quando eu pensava que ia dar uma relaxada, chegava o sargento. Como vocês sabem, eu era o último da escala, eu era o último da cadeia alimentar. Então o sargento já olhava para mim e falava assim: então, tem 4 banheiros e 5 alojamentos para poder limpar. Adivinha quem vai limpar? É, né? Era eu. Então a gente ia lá limpar. Então acabava de fazer essa limpeza, acabava de fazer a manutenção do navio, acabava tudo isso, eis que eu chegava, tomava um belo de um banho, trocava de roupa e finalmente tinha mais 4 horas para tirar de serviço. Ou seja, de 20 em 20 minutos eu tinha que subir para poder verificar a água e tudo mais, e tudo mais. Irmãos, um dia eu ainda teria 28 pela frente. A vontade de morrer passa pelo nosso coração no primeiro dia. Eu me questionava: Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Por que eu fiz prova para vir para cá? Cansado, irmãos. Cansado, mas cansado. Acho que uma pessoa, para saber o que é cansaço, tinha que passar por isso, porque já não tinha força para pensar, mas eles tinham que botar a gente para trabalhar, e a gente tinha que fazer um montão de coisa. E quando eu olhava para frente, o que tinha? Mais 20 dias pela frente, irmãos. Só que no segundo dia,
a rotina começa a ficar um pouco melhor, porque você começa a se adaptar. No terceiro dia você fica mais adaptado. Quando chega no meio da viagem, irmão, você já está lá todo serelepe, fazendo um montão de coisa, tudo sendo automático, diminui a carga de trabalho. Não, às vezes até aumentava. Só que aquilo que a gente faz constantemente, aquilo que a gente passa constantemente fazendo, inclusive os momentos de dores, fazem com que a gente se adapte, fazem com que a gente se acostume, irmãos. Assim é a nossa caminhada cristã. Não é possível ter experiência com Jesus sem a gente passar pelas dificuldades que a vida nos impõe. Não é possível. Se Deus ele permite que você passe por um caminho, se Deus ele permite que você saia de um lugar, atravesse um mar, é porque Ele sabe que você vai ter condições de atravessar por esse mar, independente se você vai ter tempestades ou não, independentemente da tempestade que vier na sua vida, Jesus ele está te acompanhando o tempo inteiro para te fazer ficar de pé. Sair da zona de conforto. Se a gente não faz por boa vontade, Jesus ele dá um empurrãozinho na nossa vida, irmãos. É por isso que a gente às vezes fica olhando algumas pessoas de renome no mundo evangélico. Não, às vezes não tem nem tanto renome, porque hoje o que ganha nome no mundo evangélico nem sempre é coisa boa. Mas a gente vê um pregador pregando e a gente fala: meu Deus, que palavra abençoada. Vai lá, passa pelo que ele passou para ele chegar nessa palavra. E Deus ele quer te usar. Deus ele quer usar a sua vida. Deus ele quer que você faça a diferença. Deus ele quer atuar na vida da sua família. Mas para que a sua família seja alcançada por Jesus, você precisa passar por esse temporal. Você precisa passar por essa tempestade. Porque você precisa estar preparado para que quando as outras tempestades vierem, você que seja aquela pessoa que carregue aquelas pessoas que estão com você no seu braço, dando força, dando coragem, encorajamento. Ah, pastor, mas você está falando aí da sua vida, e que a sua vida você trabalhou e cansaço, mas vai ser eu, vem aqui ser eu estou cansado, você não sabe o que eu estou enfrentando, a minha família, a minha vida, tem dia que eu penso que eu estou morrendo, a palavra que define a minha vida é fraqueza. Se você quiser definir minha vida hoje, pastor, eu vou definir para você. A minha vida hoje, ela está envolvida na mais profunda fraqueza e cansaço também. Então eu vou te dizer, meus parabéns. Meus parabéns. Graças a Deus a sua vida está envolvida, você pode definir a sua vida como fraqueza. Sabe por quê? Porque na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou... Eu quero dizer uma coisa para você. A tua fraqueza, o teu cansaço são uma porta aberta para a manifestação do poder de Deus na sua vida. Quando você já não tem mais de onde tirar, quando você já não tem mais forças para caminhar, é aí que o poder de Deus se manifesta na sua vida, para que você entenda que não é pela sua força, não é de tanto você remar, não é de tanto você tentar resolver com as tuas forças, mas é através da ação do Espírito Santo de Deus em você, que você vai conseguir alcançar e chegar até a outra borda do mar, até o outro lugar que Jesus mandar você ir, meu irmão. Segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que as tempestades nos mostram que os problemas internos são maiores que os externos. Mateus, no capítulo 14, versículo 26 e 27, diz: quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Os discípulos eles estavam em apuros, irmãos. E não é para menos não, tá? Uma tempestade daquela é para estar em apuros mesmo, é para estar pensando só em morte e destruição. Então eles já viu que Jesus não estavam ali no barco junto com eles. Aquela pessoa que poderia estar resolvendo o problema deles não estava ali junto deles naquela hora.
Eles já tinham muito provavelmente tentado de tudo, já tentaram remar, tentaram fazer de alguma forma com que o navio chegasse ao outro lado, mas não conseguiu chegar. E ali perdidos, já cansados, desanimados, vem brotar do mar uma imagem de um homem caminhando sobre as águas. Eu já vi muita coisa no mar, irmãos, mas eu confesso para você que se eu vejo um homem caminhando sobre o mar, vindo na direção, porque mar é o seguinte, você está no mar, você não vê nada na sua frente que não seja água. Se você está no alto mar, você fica até, vem aqueles pensamentos, né? Você pensa assim, ai meu Deus, se esse navio começar a afundar aqui, eu não tenho nem para onde ir. Não tem mesmo, irmão, não tem. E você imagina aqueles discípulos no meio do nada, o vento comendo solto, as ondas cobrindo o barco, e vê uma pessoa andando. Eu ia pular, irmãos. Eu ia pular fora. Você tá doido? É melhor morrer afogado que ser levado por um fantasma. Coisa é essa? Mas nota uma coisa, presta bastante atenção. Eles precisavam de Jesus. Eles gritavam o nome de Jesus. Eles estavam desesperados. Jesus não estava perto deles. E quando Jesus finalmente aparece para socorrê-los, eles, por conta de estarem dominados pelo medo, eles, por conta de estarem dominados pelo pavor, pelo desespero, não conseguem reconhecer que aquela pessoa que estava ali diante deles era Jesus, que eles estavam gritando, que eles estavam pedindo socorro. Desespero, irmãos. Muito pelo contrário, eles acharam que era mais um problema que estava surgindo. Eles não entenderam que Jesus estava chegando ali para poder trazer socorro e alívio para eles. Não, eles ficaram mais desesperados ainda. Com a gente acontece da mesma forma, da mesma maneira. Às vezes a gente está tão desesperado, a gente já está tão assim, já está dando tudo errado. Meu Deus, eu não tem mais para onde piorar, eu já estou desesperado. É aquele momento que você entra no seu quarto, que você começa a chorar, que a sua oração, ela se traduz em lágrimas, que você já não sabe mais o que fazer na sua vida, que você acha que já não tem mais solução, e Jesus chega perto de você com a resposta, com aquilo que Ele vem trazer como um conforto, para te trazer tranquilidade, e você simplesmente não enxerga que Jesus está do seu lado. Isso acontece porque a nossa tendência é focar nos problemas, irmãos. A gente tem uma forte tendência em dimensionar para mais o problema que a gente vive. Preste atenção numa coisa. Eu tenho certeza que cada um que está sentado aqui nessa noite tem vivido algum tipo de problema. Uns maiores do que os outros, mas não deixa de ser problema. Mas o que define realmente o nosso problema é a atenção que a gente dá a ele. É o trabalho que a gente disponibiliza para resolver esse problema. Só que quando a gente foca o problema, a gente desfoca de Jesus. Quando a gente começa a prestar atenção muito no nosso problema, quando a gente começa a viver muito o que o problema oferece para a gente deixa de viver a vontade de Jesus nas nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Naquele momento, a tempestade, ela era grande. As ondas eram imensas. Aqueles discípulos estavam desesperados. Quando eles finalmente olham para o lado, tinha uma pessoa para poder resgatar. E eles olham aquela pessoa e não conseguem reconhecer que aquela pessoa seria responsável para trazer tranquilidade à vida delas. Irmãos, vamos parar de dimensionar os nossos problemas, porque aquele que nós servimos, ele é muito maior do que o problema que nós vivemos. Jesus, ele vinha caminhando sobre as águas. E a Bíblia, ela faz questão de falar que o vento era muito forte. E pela minha experiência de marinheiro, se o vento era forte, a onda era grande. Os discípulos estavam no barco. As ondas sacudiam o barco. O vento balançava aquele barco. O que eu quero dizer para você?
você sempre vai ser mais fraco do que as tempestades que atingirem a sua vida. Sempre. Porque se não fosse assim, elas não seriam tempestades. Você sempre vai tentar resolver da sua forma. Não vai adiantar. Você sempre vai tentar remar para algum lado. Você não vai sair do lugar. Porque as tempestades sempre serão maiores do que nós. Mas o texto ele também nos traz uma resposta muito direta sobre isso. Porque não importa o tamanho da tempestade. A tempestade que assolava a vida dos discípulos era gigante. Mas aquilo aconteceu naquele momento. O milagre que eles não estavam conseguindo enxergar é que não importa o tamanho da onda que estava naquele mar. Jesus estava caminhando sobre elas. A onda gigante estava debaixo dos pés de Jesus. Não importa qual é o tamanho do seu problema, ele sempre vai estar debaixo dos pés de Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, a mão de Jesus renova a nossa fé e restaura o nosso fôlego. Mateus capítulo 14, 28 a 32 diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Olha só que interessante, irmãos. Pedro ele toma uma iniciativa muito ousada. Já passou o momento do impacto inicial de verem Jesus caminhando sobre as águas. Jesus então ele trata de trazer uma palavra que pudesse trazer um pouco mais de conforto naquele momento de aflição. E ele fala assim: gente, calma. Não fica nervoso não, sou Jesus, eu estou aqui, vai passar. Mas Pedro ele se toma de uma ousadia muito grande. E ele olha então para Jesus e fala: tá bom, se você é Jesus, então permita que eu vá caminhando até você. Você está caminhando sobre as águas. Se você de fato é Jesus, você vai me fazer caminhar também. Jesus então ele olha para Pedro e fala: então Pedro, é isso que você está precisando? É dessa atitude de fé que você tá querendo de mim? Então vem aqui, pode vir comigo, vem aqui ao meu encontro. E Pedro ele começa a caminhar em direção a Jesus, que é Deus. E aí, irmãos, quando a gente lê esse texto, fica muito fácil a gente criticar Pedro. Fica muito fácil porque eu acho que o que todo mundo pensa, que quando você está diante de Jesus e que você lança um desafio desse para Jesus, de você caminhar sobre as águas, e Jesus ele atende aquilo que você pede, e você então começa a pisar, e você começa a realmente de fato caminhar sobre as águas, isso seria o suficiente para você jamais perder a sua fé. Você está diante de Jesus, você está caminhando sobre as águas, nada mais seria capaz de fazer com que Pedro afundasse. Mas fez, irmãos, mas fez. E eu vou te dizer uma coisa, isso acontece com a gente todas as vezes. Às vezes a gente está no meio de uma tempestade, a gente está cansado, a gente já não sabe mais o que fazer, que direção tomar. Aquilo que acontece na nossa vida, por vezes ela nos traz uma marca muito profunda. Aquilo que acontece conosco em meio à tempestade traz marcas para nossa alma, para o nosso espírito. Eu tenho certeza que se a gente abrir esse espaço para cada um poder falar um pouco da sua história, cada um vai poder lembrar de momentos terríveis que viveram em sua vida, momentos em que, se pudessem nem se lembrar, não se lembrariam mais, de tamanha dor que viveram, tamanha dificuldade de caminhar que tiveram.
Essas coisas, elas marcam as nossas vidas de tal maneira, irmão, que Jesus, Ele vem, Ele se dispõe a nos salvar. Por vezes Jesus, Ele vem em nossas vidas para falar assim: olha, calma, já vai acabar, eu estou aqui. Por vezes Ele estende as suas mãos e fala assim: olha, eu vou acabar com isso agora. Às vezes é aquela resposta que a gente está precisando, é aquilo que a gente tem batalhado há tanto tempo para chegar. De repente já foi liberado lá no céu. Jesus só veio trazer a notícia para a gente: olha só, cheguei para te salvar. Você fica feliz, você fica animado, você começa a celebrar, você fala: graças a Deus, o meu momento chegou, aquilo que eu tanto pedi agora vai acontecer, aquilo que eu tanto pedi agora Jesus vai conceder na minha vida, o meu sofrimento vai acabar. Oh, que felicidade! Mas aí você começa a se lembrar daquilo que você passou, você começa a lembrar da dor que você sentiu, você olha para o lado e vê que ainda tem resquícios da tempestade na sua vida, e você começa a se esquecer, você começa a tirar o foco de Jesus, e a sua fé esmorece. Pedro estava caminhando em direção a Jesus, ele estava com os olhos fixos em Jesus, mas a partir do momento que ele começou a olhar para os lados, a partir do momento em que ele começou a ver a força do vento, o poder daquele mar, a tempestade que estava se rodeando eles, ele começa então a entender que aquela tempestade era maior do que Jesus. Por isso ele começou a afundar. A tempestade para nós, irmãos, ela gera oportunidades. Deus, Ele sabe o quanto nós somos fracos e o quanto nós somos falhos. Deus, Ele sabe o limite que nós podemos alcançar. Deus, Ele sabe até onde Ele pode nos levar. Não fica pensando que você vai ter que ser um super crente na sua vida, não, irmãos. De fato é verdade. Há momentos em nossa vida que a gente pensa que nem Deus vai conseguir resolver a nossa situação. Mas a palavra de Deus, aquilo que nós lemos aqui, que é a verdade, diz que mesmo Pedro duvidando de Jesus, mesmo Pedro tendo a sua fé enfraquecida, quando ele começou a afundar, Jesus foi o primeiro que estendeu a mão para ele. Tirou ele do fundo do mar, trouxe para cima para respirar. Não perdeu a chance de trazer ensinamento para a vida de Pedro. Falou: olha, a sua fé foi pequena, mas ainda assim, ele resgata Pedro. E diz a palavra de Deus que quando os dois entram no barco, quando os dois pisam dentro da embarcação, a tempestade acaba. Eu creio, meus irmãos, nesse Deus. E eu creio que esse Deus, Ele está aqui nessa noite, nesse lugar. Eu não consigo dimensionar o tamanho daquilo que você tem vivido na sua vida. Eu não consigo decifrar através dos olhares de vocês aquilo que vocês têm passado, mas aquilo que eu trago como verdade para a minha vida, aquilo que hoje eu trago como regra para a minha vida, é que toda tempestade que se levanta contra mim, contra a minha vida, contra a minha família, é mais uma oportunidade que eu tenho para ver a atuação do poder de Deus sobre a minha vida. É a doença. A tua tempestade tem se traduzido em uma doença. Eu quero te dizer uma coisa: essa doença vai servir para a manifestação do poder de Deus na sua vida. A tempestade da sua vida, ela se traduz na sua família. Então eu vou te dizer que a sua família vai se tornar uma oportunidade da manifestação do poder de Jesus na sua vida. E se você está aqui nessa noite entendendo que você já está fraco, que você já está cansado, que você já não tem mais forças, ou se você está igual Pedro,
totalmente coberto pelas águas, afogado. Jesus está aqui nesse lugar. E Ele está estendendo a mão diante de você nessa hora, para te puxar de dentro dessa água e te trazer de novo para que você possa respirar. Amém? Deus complete essa palavra nos corações aqui nessa noite.